Pai. Ei, Ângela. Boa noite. Boa noite. Esperar um pouquinho para entrar mais gente e a gente começa. Tá bom aí? Obrigada por estar aqui presente, viu, Ângela? /B. Acho que é isso. Tudo bem? Seja bem-vindo. Ei, Jussara, seja bem-vinda. Fala com ela que agora que começou. Ei, Flávia. Boa, obrigada. Então, vamos começar, né, gente? Como a gente marcou às 19h30. Para quem não me conhece, que tem uma carinha ali que eu não conheço. E meu nome é Juliana Sanches, sou terapeuta integrativa, trabalho com florais, diversas terapias, mas hoje eu vim aqui hoje falar de um pouquinho da doutrina espírita, do Evangelho no lar, né? A gente explicar um pouquinho como que acontece o Evangelho, como que a gente pode colocar o Evangelho dentro do nosso lar e também a forma que é conduzida. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial, o Eduardo, meu esposo, ele é psicólogo, e aí, com muita luta, eu consegui trazer ele aqui hoje para falar um pouquinho com a gente também, participar desse momento, tá? Quer falar um pouquinho, Eduardo? Agradeço o convite, agradeço a participação de todos, né? Espero que a gente possa estar interagindo, né? Aprendendo juntos e a gente levar um pouquinho da nossa experiência aí para vocês. Ei, Chay, ei, Charlene, Gessilene, as queridas. Saudades de todos. Saudades de todos, nossas companheiras de jornada espiritual. Então, o objetivo aqui hoje, gente, é a gente falar um pouquinho, né, como eu já disse, do culto. E aí nós vamos discorrendo aqui, né, falando um pouquinho disso, discorrendo. Então, qual que é o objetivo do culto do Evangelho no Lar? O principal objetivo é estudar e compreender o Evangelho. Esse Evangelho maravilhoso, né, que Jesus nos deixou, esse legado aí de amor, de fraternidade, de amparo, de caminho, de verdade. Então, através dos estudos, através desse momento do Evangelho no lar, a gente consegue, aos poucos, ir compreendendo essa imensidão de informações que nós temos hoje. A outra objetivo, né, desse culto é harmonizar o ambiente do lar. Então, muitas vezes a gente encontra lares muito conflituosos, muito desarmônicos, e o culto ele tem esse objetivo de harmonizar o lar. Também promover um ambiente adequado para que a espiritualidade possa promover tratamentos, curas, a limpeza energética também. E então, através desse culto, né, a gente consegue que a espiritualidade nos acesse, né, e faça todo esse trabalho. A gente acaba vendo aí alguns estudos que alguns lares são verdadeiros hospitais de acolhimento, né, para a espiritualidade. Quer falar alguma coisinha sobre isso, Eduardo? E também a gente tem a oportunidade de integração dos membros da família, né? Sim. Porque se existem esses conflitos, às vezes a gente não tem a oportunidade de estar conversando, falando sobre algo que está incomodando, né, que está angustiando. E durante o culto a gente, né, fazendo essa leitura, tendo um entendimento, estudo, né, dos ensinamentos do Cristo, a gente tem a oportunidade às vezes de uma reconciliação, né, de expor às vezes alguma dificuldade. Vai ser aquele momento de confraternização da família, né,
como a Ju falou, é oportunidade de tratamento, oportunidade de cura, né? A espiritualidade pode promover tratamentos tanto para o nosso físico quanto e principalmente para o nosso espírito, né? Fazendo tratamento espiritual. Pode promover desobsessões, porque às vezes a gente tem acompanhamentos espirituais, né? Que querem nos prejudicar por alguma mágoa, alguma raiva, algum rancor e ressentimento, e durante o culto, né, esses espíritos são convidados a participarem e têm a oportunidade de ter o esclarecimento. Às vezes aquele estudo que a gente está fazendo, aquela leitura, né, vai ser aquilo que o espírito está precisando ouvir. Né? Por exemplo, né, um tema sobre perdão, sobre reconciliação, né? Hoje, o culto, que é esse estudo aqui, essa live, está sendo como fazer o culto segundo a doutrina espírita, né? Segundo a visão espírita. Mas esse culto pode ser feito, né, por todos aqueles que quiserem fazer, religiosos ou não, né? Pegando um tema, né, que trate, assim, tenha uma lição moral, né, que tenha ali um entendimento, uma explicação. Né? Sim. E na doutrina espírita, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é um livro que ele foi codificado, né, por Allan Kardec. Então, algumas pessoas falam assim, os espíritas têm uma Bíblia, né, mas, na verdade, nós temos um compilado de informações segundo o Evangelho. E sob a ótica da doutrina espírita. Isso. Né? São partes da Bíblia, partes do Novo Testamento, tem algumas citações do Antigo Testamento, sendo interpretadas sob a ótica, né, sob a ótica da doutrina espírita. Sim. E o que a gente gostaria também de trazer aqui como que a gente conseguiu manter essa rotina, né, do culto do Evangelho no lar, na nossa casa, e os benefícios também que nós vimos através desse culto regular, né? E um tempo atrás a gente fazia já o culto, quando os nossos filhos, a gente tem 2 filhos hoje, um de 14 e um de 15 anos, então a gente fazia o culto, mas não era algo regular, né? A gente tinha uma certa dificuldade de manter essa regularidade. E quando eles eram menores, a gente também acabou adaptando esse culto para eles. Então pegava livros infantis, que tem também, né, dentro da doutrina espírita, e a gente lia, conversava, colocava algumas musiquinhas, tem músicas do Evangelho para criança, e a gente foi adaptando. Teve uma época que nós fazíamos assim, com regularidade quase nenhuma, né? Fazia quando dava, quando a gente sentia necessidade, mas com o tempo a gente começou a perceber que esse culto realmente fazia falta na nossa casa. E aí nós começamos a manter uma regularidade. Então hoje o culto aqui no nosso lar, né? Ele é todo domingo, é realizado todo domingo, às 8 horas da noite, e a gente é um momento nosso, da nossa família. Hoje os meninos, eles gostam. No início, às vezes, a gente sentia uma resistência, mas hoje eles adoram, participam, cada um tem seu livrinho, faz o seu comentário, e é muito bacana, e a gente percebe que cada culto traz um tema diferente, mas interligados, né? E que traz assim um grande ensinamento para a gente. E aí, por que nós trouxemos também, né, essa live aqui? Por que eu quis trazer? Por esse momento que nós estamos vivendo, né? Cada um aí na sua casa, cada um no seu cantinho. E eu acabo recebendo, como eu sou terapeuta integrativa, muitas pessoas me pedindo auxílio, ajuda, o que pode fazer. E além do meu trabalho, né, eu falei, eu vou levar um pouquinho também dessa visão que a gente tem da doutrina espírita e que a gente tem contato já há muitos anos e que nos traz assim um equilíbrio, uma alegria, né, uma força, nos traz isso diariamente, né? E às vezes, mesmo quando a gente dá aquela vacilada, a gente pega lá os livrinhos, vai ler, né, a gente consegue recuperar essa energia.
E aí aqui eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente pode realizar esse culto, né? Como quem nunca fez ou não está conseguindo manter essa regularidade do culto, como que pode começar aos poucos a implantar esse culto no lar. Então, primeira coisa que a espiritualidade nos pede é que a gente possa eleger um dia da semana, né, e um horário, dentro daquele horário que fique melhor para você e do dia melhor, onde você vai ter mais tranquilidade de fazer esse culto. O tempo, a disponibilidade, também cada pessoa vai precisar ali encaixar na sua vida. Então pode ser 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, mas também assim, não estendendo demais esse culto, né? 1 hora, a gente faz aqui no período de 1 hora, de 8 às 9 da noite, às vezes passa uns 10, 15 minutinhos, mas é um tempo assim que passa rápido, a gente muitas vezes nem vê esse tempo passar. E com o consentimento de todos daqui de casa, sim, né? isso. É importante a gente respeitar, porque às vezes a gente vai convidar alguém, né, que, vamos dizer, não é espírita, ou mesmo um parente ali que não estava afim de participar do culto, a gente vai convidá-lo. Se for muito extenso, a pessoa vai ficar, né, enfadada, entediada, incomodada. Ao invés de trazer uma harmonia, vai trazer uma desarmonia, né? Vai trazer uma perturbação, um conflito, né? Então é importante que o tempo do culto seja um tempo agradável, né? Que seja um tempo ali, né, como um alimento mesmo para o espírito, para a gente se reenergizar, se recarregar, se reabastecer, né? Gente, agradecendo aqui todos que estão entrando. Se quiserem mandar alguma pergunta, falar alguma coisa, se tem alguma experiência, né, tiver dúvida, pode mandar aqui que a gente vai tentando responder dentro daquilo que a gente conhece, tá? Dentro desse tema. Então, eu já falei, né? Então, escolher o dia Sim. da semana e eles pedem o quê? Que esse dia seja um dia mais fixo, né? Não ficar trocando, essa semana eu vou fazer na quarta, na outra na quinta, na outra na sexta. Lógico que cada caso é um caso e a espiritualidade sabe dos nossos obstáculos, né, desafios. Vamos supor, pessoas que trabalham de plantão, né? Às vezes eu trabalhei muito de plantão, eu era enfermeira, então às vezes precisa trocar esse dia. Mas aí já vai avisando lá a espiritualidade, ó, né? Eu vou fazer a cada 15 dias, né? Devido à minha disponibilidade por trabalhar em plantão, então uma semana eu vou fazer nesse dia, na semana eu vou fazer em outro dia da semana. Já vai comunicando lá essa equipe que nos ampara, né, que está ali cuidando de nós, tá? Lembrando disso, que existem equipes que visitam os lares, né, que trazem espíritos necessitados, que estão precisando ali de ajuda. Então a espiritualidade ela conta com a gente também, assim como nós precisamos da ajuda da espiritualidade, a espiritualidade também conta com a nossa ajuda, com o nosso apoio, tá certo? E pensando que também a espiritualidade tem outros compromissos, além de ficar só cuidando de nós, velando por nós, né? Só ler aqui a Ângela mandou aqui: quando fazemos o estudo do Evangelho sozinhos, é bom fazermos as preces e leituras em voz alta? Quer responder? Sim, né? É sempre importante a gente fazer as preces e as leituras em voz alta. Por quê? Porque pode ser que tenha um espírito na nossa casa que não necessariamente seja um obsessor, né? Que às vezes é um espírito enfermo, mas que pode estar cego, né? Vamos dizer que lá no plano espiritual eles têm todos os recursos, né? Então tem gente que vai fazer libras para quem, né, não está ouvindo no plano espiritual, mas é importante que a gente faça, né, o culto em voz alta para aqueles espíritos, né, que estejam presentes também possam estar participando, porque nem todos os espíritos ali vão estar em condições de ler os nossos pensamentos, né? E às vezes ele está numa vibração mais densa, mais pesada, mas consegue ouvir ali a nossa voz, uma prece, uma oração, a leitura, a reflexão de um livro, né? Muito boa pergunta. Sim, obrigada, Ângela.
E aí nós vamos escolher também alguns livros, além do Evangelho, né? Aqui no caso da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não é espírita, é de outra religião, como o Eduardo havia falado, pode fazer com uma Bíblia, tá, gente? Não tem problema algum. O importante é que a gente faça isso uma prática para que essa energia, essa limpeza no nosso lar, ela seja feita constantemente, né? Assim como a gente tira lá um dia para limpar a nossa casa, fazer uma faxina, né? Tirar a sujeira aí que às vezes está lá escondidinha, que a gente não tira no nosso dia a dia, o culto ele mais ou menos serve para isso também, né? Limpar essas energias aí que no nosso dia a dia, às vezes a gente até esquece de fazer uma oração, né? Esquece de entrar em contato com algo maior na nossa vida. E aí o culto vem harmonizando. Sim. Pensando também que o culto é uma luz que a gente acende no nosso lar, né? Como a Ju falou, é um hospital, é um pronto-socorro que a gente estabelece na nossa residência e junto com outras luzes de outros lares vai iluminar o nosso planeta. Essas luzes, né, que a gente acende quando realiza um culto do Evangelho no lar, podem queimar vírus e bactérias astrais, larvas astrais, né, promovendo, né, esse saneamento, promovendo a saúde física, mental, moral, espiritual nossa. Né? Gente, só dar uma paradinha aqui, mandar um abraço para Antônia, minha tia. Tem um tempinho, aliás, bastante tempo que eu não a vejo. Um abraço, viu? Um beijo muito grande para você. Michele, Janaína, Carla, minha amiga do coração. E A Ana está perguntando como fazer o culto com o bebê participando. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Né? Vamos lembrar que o bebezinho, segundo a ótica da doutrina espírita, né? Ele é um espírito milenar. O corpo é de criança, o corpo é um bebezinho, né? A idade cronológica ali é uma, mas a idade espiritual pode ser milenar. Então, assim como a grávida está lá participando do culto e o bebezinho no ventre da mãe já pode estar participando desse culto, aprendendo, né? Transmitindo pensamentos, interagindo através da telepatia, da intuição, o bebezinho também, né? Então, fazer o culto, sim, em voz alta, né? Com o bebezinho, pensando que o bebezinho é um espírito. Você vai conversar com ela, né? Com a criancinha, né? Mesmo que aparentemente ela não esteja compreendendo, o espírito está assimilando, né? As pessoas que têm os bichinhos aí não conversam com os bichinhos, com os cachorros, com os gatinhos, com os passarinhos, a gente conversa com as plantas, né? Então, a vibração, a energia está, né, sendo irradiada, está sendo emanada. Se é uma vibração de amor, de carinho, né, de respeito, de trazer tranquilidade, né, esse outro ser vai estar recebendo. Sim. Então, também fazer orações iniciais, né? Só recapitulando aqui, porque tem pessoas que entraram por agora. Então, como que a gente vai realizar esse culto do Evangelho no nosso lar? Escolher dia e horário da semana, de preferência fixo. O horário e o tempo, né? Que você que vai determinar isso junto com a sua família, ou se você morar sozinho também, né? Você que vai falar, vou fazer 20 minutos, meia hora, né? E é sempre interessante, às vezes, a gente começar com um pouquinho, né? Faz 20 minutos, depois vai aumentando esse tempo, pra gente ir criando esse hábito, tá? Escolher alguns livros, além do Evangelho, e fazer as orações iniciais, né? A gente faz as orações iniciais, as orações que quiserem, uma Ave Maria, um Pai Nosso, Credo. Uma né? prece espontânea do coração, né? Faz uma prece no início, faz a leitura, né, de uma obra, uma leitura inicial, a leitura do Evangelho, e termina com uma prece também de agradecimento, né, ou de um pedido. Sim, e no meio disso pode surgir os comentários, né? Cada um quiser colocar um pouquinho, às vezes no início as pessoas ficam meio sem graça de falar, né? De colocar alguma coisa, mas lembrando que tudo é válido, né? Desde que, também outra questão que é importante, não criar muita polêmica durante o culto, ter cuidado para não ter brigas, né? Porque
Senão vai acabar desarmonizando ao invés de harmonizar esse lar. Então, sempre é importante ter alguém ali também para conduzir, né, esse culto e ver que ele está começando a dar uma discussão, algum problema, tentar amenizar essa situação. A Andréia, minha amiga também, todos aqui são amigos, né, gente? Graças a Deus. A Andréia está perguntando assim, que ela mora em 2 lugares diferentes. Posso fazer na residência em que eu estiver no dia do meu culto? Né? A Andréia, ela tem 2 casas em cidades diferentes, e aí a logística dela tem hora que ela está num lugar e tem hora que ela está em outro. Quer responder essa, Eduardo? A espiritualidade sabe da nossa dinâmica. A espiritualidade sabe das nossas necessidades, das nossas limitações, das nossas condições, né? Então, a espiritualidade vai utilizar. Se você pode fazer de 15 em 15 dias, ou você pode fazer um dia, uma semana numa casa, outra semana na outra casa, a espiritualidade vai se deslocar, né? Porque a espiritualidade superior vai designar para a sua família, para o seu culto, uma equipe que se adeque aos seus horários. Então, pode sim. Inclusive, às vezes, quando a gente viaja, a gente leva algum livro e faz o culto ali. Se estiver na praia, no hotel, onde estiver, né? A gente faz uma leitura pensando que aquele culto também vai trazer benefício para aquele local onde a gente se encontra, para os familiares à distância e para a nossa, né, energização. Sim. Gente, nós vamos fazer uma breve prece aqui, tá? Se vocês quiserem, uma leitura de um livro, para a gente demonstrar um pouquinho como que é. A Jaque Stephanie, seja bem-vinda, viu, Jaque? Tem dias que sentimos muita angústia e é difícil sentir o desejo de fazer o culto no lar. Tem alguma dica para dias assim? Lembrando que nem sempre a gente vai estar bem, né? E que muitas vezes também, tanto eu quanto o Eduardo, a gente sente que tem dia que alguns irmãozinhos vão querer atrapalhar mesmo, né? Não são espíritos ruins, né? Mas são, às vezes, ignorantes do bem. E aí, quando vê essa luzinha acesa lá, às vezes fica incomodado e acaba trazendo, às vezes, essa angústia, esse desânimo. E aí você fala assim, hoje eu não estou afim de fazer o culto. Mas eu acredito, né, tanto eu quanto o Eduardo, que é nesse dia que a gente precisa reunir forças e fazer o culto, mesmo que seja pouco. Mesmo que sozinha. Mesmo que sozinha. Lembrando que Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, um espírito mentor, que nunca se afasta da gente. Às vezes a gente que, baixando a vibração, né, vamos dizer, se rendendo à angústia, à tristeza, à melancolia, a gente é que se afasta dele. Então o culto vai ser, né, como que um banho que a gente vai receber, uma limpeza na alma. E às vezes essa angústia vai passar após o culto, ou eu vou ter um direcionamento, uma orientação para como eu poderia lidar, né, vir a lidar com essa tristeza, com essa angústia, mesmo porque a angústia tem várias causas. Uma causa pode ser, né, essa influência espiritual, né, mas tem N causas, né, inclusive as nossas contrariedades, as frustrações, né, a nossa dificuldade em lidar com essas contrariedades, né, mas tentando manter a firmeza do culto, se não puder, né, realizar naqueles minutos todos, né, pelo menos que faça uma prece, uma oração, né, se o culto não puder ser realizado com a leitura dos livros, se tiver assim, aquela energia muito fraquinha, que faça pelo menos uma prece em voz alta, né, mentalizando ali a assistência da espiritualidade, essa equipe de enfermeiros, médicos, né, de socorristas, vindo, né, nos trazer essas bênçãos, né, essas benesses. Sim. Só um minutinho aqui. Karina Costa está perguntando se a gente tem que seguir o Evangelho, né, na ordem. Em cada dia que fazemos. Né? A gente pode pegar aleatoriamente ou sequencialmente. Quem não conhece ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, eu sugiro que vá fazendo aleatoriamente,
pensando que a espiritualidade vai estar intuindo você de abrir uma página, né? E depois que já estiver mais familiarizada com as leituras, tá mais repetido, aí de repente começar na sequência. Mas é ao critério de cada um, né? Não tem obrigação, não tem regra ali, né? E às vezes eu escuto pessoas falando que ficaram impacientes, intolerantes com parentes que não quiseram fazer a leitura. Eu já falei para ele fazer a leitura, falei para ele fazer a prece, ele não aceita, né? Que o culto não seja uma obrigatoriedade, nem muito menos uma imposição, né? Que esse culto seja um convite, né? Como o Cristo nos fez o convite, né? Convite aos corações, convite ali para a mudança, para a reforma íntima, que o nosso culto também seja convite para os familiares. E às vezes a pessoa começa sozinha, vai fazendo a prece em voz alta, faz a leitura em voz alta, né? Se tiver um pouco mais ali de desinibição, faz um comentário em voz alta. Aquele parente que está lá no cantinho vai começar a ficar curioso, né? Minha esposa está doida, meu marido está doido, meu filho está doido, né? Está falando sozinho, deixa eu ver o que ele está fazendo, né? E às vezes passa a se interessar, às vezes naquele dia a espiritualidade faz com que a gente abra aleatoriamente numa página que vai servir para uma reflexão profunda daquele parente, daquele familiar, né? Então que o culto seja um encontro leve com a espiritualidade, né? Sim. Só acabar de ler aqui. A Ingrid falou que faz sozinha, né, o culto. Lembrando que a gente nunca está sozinho, né? Nós estamos sempre acompanhados por esses anjos, esses espíritos amigos que nos protegem, que nos auxiliam, né? Então a gente muitas vezes não vai ter uma presença física ali nos ajudando, nos amparando, mas lembrando que nós nunca estamos sozinhos. A Ângela colocou mentalizar Jesus chegando com toda a sua luz, né? Sempre. E lembrando que nós temos os nossos protetores, né? Nosso anjo da guarda, nosso mentor, que é responsável ali por esse nosso culto. A Ingrid colocou aqui, quando o culto acontece em um lar e tem a participação de uma pessoa de outro lar, ambos são alcançados? Eu acho que com certeza, né? Principalmente porque, né, o que acontece muitas vezes? Às vezes você vai estar com uma visita na sua casa, um parente, um amigo. Então, né, fala, hoje é o dia do meu culto, você gostaria de participar desse culto? Né? Às vezes a pessoa aceita, às vezes não. Se ela não aceitar, né, você vai deixar ela num cantinho confortável, aguardando lá, né, a gente terminar o culto. Geralmente a gente faz isso aqui em casa. A gente recebe, mas a gente convida para participar. Convida para participar, né? E graças a Deus sempre querem, né, participar. E com certeza essa família, né, esse outro lar vai ser alcançado, tá? Isso aí é certo. Lembrando que essa luzinha que a gente falou que é acesa no nosso lar durante o culto, ela vai já começar a beneficiar um vizinho, né? Que essa luz vai crescendo, atinge o prédio, o bairro, né? A cidade, vai se unindo com outras luzes até um dia atingir todo o nosso planeta, né? Envolvendo o nosso planeta nesse halo de luz, né? De bênçãos, de harmonia. Sim. Então, o que a gente veio trazer... Eles falaram de... a gente dá exemplos de livros, né? Ah, sim. A gente trouxe aqui também, olha, Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Tem outros 4 livros dessa coleção, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Chico Xavier, né? Para trás aqui. Isso aqui chama Fonte Viva. Outro. Só não ver uns aqui. Esse aqui chama Lições para o Alto Amor, Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. Esse livrinho aqui é um dos livros que nós estamos usando no nosso culto. Muito lindo, lições assim, simples, uma leitura tranquila, mas assim, profunda, maravilhosa. Lições para o Alto Amor. E aqui mais um que a gente... Mais uma sugestão. Sugestão do livro Coragem,
Também do Chico Xavier, Espíritos Diversos. Né? Mas lembrando, pode ser uma leitura que a pessoa pegou na internet, que tem uma lição moral, né? Pode ser uma página, não precisa ser um livro, um texto, que tenha, né, um conteúdo moralizante, que tenha ali né, uma oportunidade de reflexão. Né? Tem muitos livros na doutrina espírita para a gente fazer o culto. Geralmente, quando a gente começa a fazer o culto, pega 2 livros, né, que o primeiro seja uma leitura mais breve e o segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que seja aquela leitura assim, né, um pouco maior, mas que a gente sempre faça, né, os comentários, porque vai esclarecer o parente, vai esclarecer, né, uma companhia espiritual que a gente tenha. Sim. Então, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta. Tá. Lembrando também que a gente pode colocar uma jarra de água ou um copo com água para cada pessoa que está ali no culto, pedindo que essa espiritualidade fluidifique essa água. Né? O que é essa água fluidificada? A espiritualidade vai colocar ali remédios para promover essa cura espiritual, orgânica, mental, né, de cada um ali da casa. Não precisa ser uma garrafa para cada um, não, tá? Pode ser uma garrafa única ou um copo para cada um. E, né, durante esse culto, pode ir mentalizando, como a Ângela falou, né, uma luz, né? Pode mentalizar se você estiver sentindo alguma dor, que a espiritualidade possa colocar ali algum medicamento para melhorar a sua dor, o seu problema físico, espiritual, mental, né? E aí, com certeza, vai ter um remédio ali. O pessoal que entrou, vou deixar. Vai ter um remédio para cada um de nós. Se colocar essa água na jarra, depois pode colocar na geladeira e ir tomando aí durante a semana, durante o dia, os dias, né? Até o próximo culto, se quiser, né? E dividindo essa água aí, tá? Então, eu vou... Quer que eu falar mais alguma coisa nesse sentido? Tá. Vou propor aqui para nós, né, da gente fazer uma leitura breve, tá? De um livro, mentalizando, né, esse momento que nós estamos passando, de estarmos aí reclusos, né? Cada um aí no seu lar. Esse momento de muito medo, de muita angústia que algumas pessoas estão passando. E vamos ler um pouquinho do Evangelho, tá? Então, vamos iniciar? Então, vamos, tá? Quem quiser acompanhar, gente, pode acompanhar aí, continuar. Quiser mandar mais algum comentário, até mesmo sobre a leitura, pode continuar que a gente vai tentando responder. Lembrando uma coisa sobre as preces, né? Que a prece seja uma prece simples, breve, né? Com o coração, que às vezes a gente vai até, assim, por exemplo, numa casa espírita e a prece às vezes vira quase a segunda palestra, né? Eu entendo que a intenção da pessoa seja até de agradecer, de mostrar ali, né, que está em sintonia, mas no culto a gente vai tentar fazer uma prece mais sucinta, mais breve, mais resumida, mas com o coração participando, né, tanto no início quanto no final. No início pedindo, né, as bênçãos, aquilo que for necessário, que quiserem, e no final fazendo a prece de agradecimento e reconhecimento. Pode fazer. Então, pedir licença, né, à espiritualidade, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que nos ampare neste momento e que leve as bênçãos para o lar de cada um de vocês, para o lar dos familiares, amigos e também nos locais mais distantes, nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, nos abrigos, nas ruas, né, onde nós temos pessoas que ficam na rua, né, e que essas pessoas também possam ser beneficiadas. E todos aqueles que precisarem, necessitarem, tiverem merecimento para essa harmonia neste momento, tá? Então,
Que Deus nos abençoe, que assim seja. Nós vamos ler aqui, hoje nós vamos abrir aqui aleatório, tá? Uma leitura. Então, vamos começar com coragem, que nós estamos precisando de muita coragem, né? Nesse momento. Então, vamos abrir aqui aleatório o livrinho Coragem. Vocês podem também mentalizar aí alguma coisa, né? Para alguém que vocês acham que estão mais necessitados ainda do que vocês, tá? Então, capítulo aqui 34, no domínio das provas. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço e, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna, a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado, assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade da vida interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o progenitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar, e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidão cósmica, de maneira a que lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Amealhada a cultura ou levantado o edifício, desaparece uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Emmanuel. Muito lindo, né, gente? Tudo a ver com esse momento que nós estamos passando, né? O pai queria preservar o filho, né? E a pretexto ali desse carinho, desses cuidados, acabou criando, né, um ser que estava totalmente desajustado às questões sociais, às questões das dificuldades, né? Ficando inapto, né? Sem habilidades desenvolvidas ali para enfrentar. Às vezes a gente, né, quer fugir das dificuldades, né? Fugir dos problemas, das provações, por medo, né? Por insegurança, ou quer proteger demais
Seja o idoso, o nosso parente, com medo dele vir a falecer, seja o bebezinho, com medo dele adoecer, né? E às vezes a gente cai para o superprotecionismo. A precaução, o cuidado, né, são muito importantes, mas o excesso de prudência é falta de confiança num bem maior. Né? Então, esse pai que quis cuidar do filho, colocando ele quase que numa redoma, né, teve o filho depois se voltando até contra ele, achando que o pai, né, o que você fez comigo? É semelhante à história do Buda. Né? O Buda, a história é como se ele tivesse ficado afastado da sociedade, só dentro lá do castelo, do império, e quando ele foi conhecer a realidade lá fora, um dia que teve uma brecha, foi conhecer a velhice, a dor, a pobreza, né, ficou assustadíssimo. Né? Então, né, que a gente possa trabalhar coragem de enfrentar essas dificuldades, as provações, né, sem nos tornarmos refém dos medos, né? Medo da doença, medo do sofrimento, medo da morte, medo da perda, né? O medo não é uma justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o senhor. Lembrando a parábola dos talentos, né? Que o servo alegou, por medo de ser assaltado por ladrões, ele enterrou o talento. Né? E na hora do acerto de contas foi chamado de servo mau e invigilante. Então, que a gente possa aproveitar os nossos talentos, multiplicando, né? Trabalhando aí em solidariedade, desenvolvendo a caridade. Um culto do Evangelho no Lar é uma caridade que a gente primeiro presta a si próprio e vai compartilhando com outros lares. Né? Sim. Lembrando que a Terra é essa escola, né? Esse educandário, onde nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para aprimorar espiritualmente, né? E muitas vezes a gente quer viver sem problema nenhum, sem obstáculo nenhum, né? A gente acha que está aqui de férias, a passeio. Um recreio, né? Um recreio bom, né? E aí quando vem os obstáculos, né? Os problemas que a gente chama na nossa vida, a gente desespera, perde a fé, perde a esperança. E lembrando que Deus é esse Pai, né? Esse Pai maior aí que tá aí nos acompanhando o tempo todo, né? E nada está fora do seu olhar, né? Da sua mão carinhosa ali nos conduzindo. Só que muitas vezes a gente esquece dessa questão. Nós temos ainda uns 15 a 20 minutos. Vamos pegar o Evangelho. Quer ler esse aqui, não? Vai ficar muito. Então tá, depois qualquer coisa a gente faz outra e lê essa aqui. Então nós vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou abrir aqui aleatório também. Esse aqui, né? Tá. Então, o capítulo 17, Sede perfeitos. Lê esse aqui? Lê. Então, características da perfeição. Ele é um pouquinho... não é muito grande, não. Tranquilinho. Dá pra gente ler aqui antes de finalizar a live, tá? Vou fazer um trecho. Vou fazer um trecho aqui que é do Evangelho e depois a gente vai ler o comentário, tá? Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E que apenas saudardes vossos irmãos? O que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo
e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender, por estas palavras, a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios, e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos. O sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são sua negação. Visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os princípios da verdadeira caridade. Só um minutinho, gente. Que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de um grau maior ou menor de superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Muito interessante. E ontem nós lemos no livrinho, foi até as lições para o auto-amor, né, falando sobre o perfeccionismo, né, e aqui traz mais ou menos também, né, essa leitura dessa busca da perfeição, né? Que busca é essa que nós estamos aí às vezes correndo atrás, né, de ser perfeito, de fazer tudo sem errar, não nos permitindo, né, errar, ter falhas, e nós estamos aí em constante aprimoramento, né? O perfeccionismo é diferente, né, de aperfeiçoar-se, né? Perfeccionismo é diferente de perfeição, né? Dentro da doutrina espírita, a gente acredita que através de várias reencarnações, de várias existências, o espírito vai se aprimorando, vai desenvolvendo faculdades, habilidades, aflorando essas virtudes que já existem em estado latente, né? E vencendo aos poucos, gradativamente, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então, quando a gente, a maioria de nós temos ali, né, a maioria tem o perfeccionismo, a autocobrança, né, a gente não quer errar, né, a gente quer acertar sempre. O que acontece? A gente fica ali muitas vezes angustiado, né, envergonhado, frustrado, não se aceitando tal como é, né, querendo ali acelerar e às vezes até cobrando dos outros coisas que a gente mesmo não está dando conta ainda de fazer, né? Então, quando Cristo coloca sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, é no sentido de aperfeiçoai-vos, né, aprimorai-vos. Lenta e gradativamente a gente vai, né, se tornando, né, um pouco melhor, né? E se a gente ficar hoje um pouquinho melhor do que há 3 anos atrás, 5 anos atrás, que bom, né? E que amanhã a gente continue nessa disciplina, nesse empenho, nesse esforço para vencer esse homem velho, né? Deixar as más tendências e más inclinações passarem para a gente, né, se tornar uma pessoa melhor. Sim. Lembrando, me veio aqui também que o culto é essa caridade, né? Com a gente, essa caridade com a nossa família, e até aqueles que estão distantes de nós, né? E nesse momento do culto é sempre importante a gente, como disse aqui no Evangelho, vamos pensar também naquelas pessoas que a gente tem essas rusgas, esses ressentimentos, esses rancores,
e mandar essa vibração, né? O momento ali da gente começar também a trabalhar esse perdão, essa reconciliação, né, com aquele que ainda é difícil para a gente, né, que muitas vezes a gente não aceita, que a gente ainda acha que ele é imperfeito, né, porque a gente busca essa perfeição e a gente acaba vendo refletindo, né, no outro essa nossa imperfeição e acaba vendo ele como imperfeito. E aí a gente custa um pouco aceitar, né, as pessoas que são diferentes da gente. E aí é um momento também da gente mandar essa vibração, né, para essas pessoas que a gente tem uma certa dificuldade ainda em lidar, né, e às vezes dentro do próprio lar, né, dentro do próprio lar ali a gente pode encontrar essas pessoas também, né, nem todo lar é harmonioso, nem todo lar que aliás, né, acho que a gente está ali reunido exatamente para aprender, né, e para evoluir junto, cada um ali com a sua limitação, mas também com as suas qualidades. E aí a gente passa a entender melhor, né, essas questões quando a gente conecta mais com esse nosso lado espiritual. Quer colocar mais alguma coisa, Eduardo, antes da gente encerrar? Falando tudo é gradativo, né? O amor, ele não tá numa caixinha de surpresa, né? E pronto para aparecer. Ele vai ser construído, né, com aproximações sucessivas e gradativas através de várias existências, uma única vida, várias existências. Então, através das aproximações sucessivas, a gente volta como primo, como vizinho, como marido, esposa, filho, pai, mãe, a gente vai trabalhando essa questão do perdão, né? Aproximações sucessivas, um dia desculpa, outro dia perdão, outro dia reconciliação, outro dia amor e um dia amor incondicional. Mas por etapas, sem pressa. Deus não tem pressa, né? É isso aí. Gente, então nós vamos encerrando, agradecendo a essa espiritualidade maravilhosa que eu e Eduardo, a gente já, graças a Deus, já conhece há algum tempo, né? A gente está aí no aprendizado, na caminhada. Então, agradeço essa espiritualidade, a todos os nossos amigos, aos nossos parentes, né, que já estão aí desencarnados, mas que estão aí olhando por nós, ou estão nessa caminhada também de aprendizado, por todos aqui presentes, tá? E a gente manda que nos prestigiaram, que estão aqui tendo a paciência de nos escutar, né? E é isso, que o lar de vocês recebam essa luz, né? Recebam esse amor, esse carinho. Muito obrigado. Fiquei muito feliz também do Eduardo ter participado. Eu agradeço o convite. Né? Se vocês quiserem mais assuntos nesse sentido, manda aí o que a gente puder e souber falar. Nós vamos tentar trazer aqui para vocês, tá? Um beijo no coração e gratidão a todos. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau.